É isso aí, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia. Vamos lá para a geografia física hoje, né? Falando um pouquinho da questão da climatologia. Olha só, introdução à climatologia. Caso você não saiba, aqui eu estou usando o materialzinho do Max Mises dessa vez aqui para falar da climatologia, tá bom? Fica aí a dica para você. Vamos pegar firme e estudar, tem exercício e tudo mais, pessoal que está acompanhando essas aulas aí, né? E pessoal especial aí, a gente está falando, né, do Colégio Oxigênios, que, ó, tem muita coisa, muito exercício muito bom da apostila para vocês resolverem, tá? Então veja, pessoal, uma aula de introdução, nós vamos falar de noções básicas de climatologia, tá? E aí na aula que vem a gente entra na questão mais pesada da questão dos climas e tudo mais, ok? Então vamos começar lá, pessoal, entendendo um pouquinho, né, a questão aqui. Opa, né, tem que trocar aqui, senão não vai funcionar. Beleza, vamos começar pensando o seguinte, pessoal. Quando nós falamos, né, da climatologia, nós temos que lembrar que o nosso planeta ele é formado ali por três grandes sistemas, né? Que nós chamamos então a hidrosfera, que é a parte do planeta formada então por água, né? Nós temos a litosfera, a parte do planeta formada por rochas, e a atmosfera, que é a parte do planeta formada então por gases, né? Então lembre-se que essas três grandes esferas do nosso planeta então formam, né, dá o sustentáculo para a biosfera, para a vida que nós conhecemos, né? O tal qual como nós conhecemos e tal qual ela vem evoluindo. Bom, primeiro então fica essa a questão, né? Então a atmosfera que nós estamos falando é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. E essa camada, pessoal, ela tem uma função, né? Ou ela tem algumas funções, que é basicamente a proteção do nosso planeta. Além, logicamente, da gente respirar, as plantas respirarem, né, os seres vivos respirarem, né? A função primordial da atmosfera é então que nós chamamos de proteção do nosso planeta. Então, nos protege contra os corpos celestes que possam chegar próximo ao nosso planeta, né? Então são atraídos pela atmosfera, então, pela gravidade do nosso planeta. A atmosfera então vai destruir esses corpos celestes, né? Filtra os raios ultravioleta, isso é importantíssimo, daqui a pouco a gente vai dar uma atenção especial para isso, né? E lógico, né, retém parte da irradiação, daquilo que chega na Terra, né, e vai ser devolvida para o espaço, né, na refração, né, nessa irradiação terrestre. Então uma parte é segurada ali no fenômeno que a gente chama de efeito estufa, né? Então essas são as funções aí que vão então contribuir para a manutenção da vida tal como ela é, pessoal, né? Tal como nós conhecemos, ok? Bom, então em primeiro lugar aí a função. Vamos dar uma olhadinha aí como é que é essa camada, pessoal. Então, quais são as partes que nós encontramos? Vocês estão vendo aí basicamente de cima para baixo, nós temos a atmosfera formando algumas zonas, né, alguns espaços, algumas camadas, né? Nós chamamos então de troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então, para você entender, pessoal, a parte mais de baixo, apesar de estar, né, de cima para baixo ali, né, mas começando por baixo, até os 12 quilômetros, mais ou menos 20 mil pés de altitude, nós temos a chamada troposfera, né? É o ambiente no qual acontecem os chamados fenômenos atmosféricos, né? Então é essa camada mais próxima da Terra, no qual nós percebemos os gases mais densos, né? Aqueles que vão ficar mais próximos da zona de solo. Então a gente tem o oxigênio, o nitrogênio em grande quantidade nesses ambientes, pessoal. E nós percebemos aí o vento, a chuva, né? Percebemos mais forte o peso do ar nesse ambiente, né? Então, lembrando aí que a troposfera é onde nós vivemos, né? E também nós percebemos os fenômenos atmosféricos nessa troposfera, beleza? Bom, depois dos 12 quilômetros, né, até mais ou menos os 50 quilômetros ali, nós temos a chamada estratosfera. Bom, pessoal, a estratosfera, talvez a principal característica dela é o fato de que você tem a presença, né, do chamado ozônio nessa camada, né? O que acontece? A radiação, né, do Sol, a radiação da luz, ela tem algumas bandas, né, que fazem muito mal para a nossa saúde. Então lembrando ali que a gente não enxerga toda a luz, né? A gente enxerga ali do vermelho para frente, né, e até o violeta. Então tudo que está abaixo do vermelho, ou então infravermelho, a gente não enxerga, tudo que está acima do violeta também não, que é o ultravioleta, né? Bom, então, fora desse espectro, pessoal, o que é pior para nós é aquela parte então chamada de ultravioleta. Por quê? Porque ela reage com a nossa pele, né, causando aí envelhecimento precoce, podendo causar algumas manchas na pele, até levar um câncer de pele, né, reage com os nossos olhos, podendo causar cegueira, né, enfim, existe uma série de problemas que a radiação ultravioleta causa. Então, quando a radiação, né, passa pela estratosfera, nessa estratosfera, então o oxigênio ele já não está mais na forma de duas moléculas, então o oxigênio está na forma de três moléculas, né, formando o chamado ozônio, e esse ozônio tende a reagir com a camada, a radiação ultravioleta, gerando então uma produção, filtrando um pouco, absorvendo um pouco dessa radiação ultravioleta, né, e tornando ela menos nociva. É óbvio que a gente tem que usar ainda filtro solar, óculos e tudo mais, mas ela se torna muito menos nociva
quando então passa pela camada de ozônio. A gente vai lembrar que na década de 80 nós tivemos alguns problemas relatados, né, que em alguns lugares do planeta a radiação ultravioleta passava diretamente, né, com mais facilidade. A gente chamou isso de buraco na camada de ozônio, muito atribuído ao uso do clorofluorcarbono, né, também chamado de CFC. Né? Tanto é que no Protocolo de Montreal, de 1987, né, grande parte dos países do mundo então assinaram o chamado Protocolo de Montreal, cuja ideia, né, era a redução do uso do CFC. Ok? Bom, continuando ali, entre 50 e até 80 quilômetros nós temos a chamada mesosfera, né? Aquela camada cuja principal característica é o fato dela ser muito fria. A mesosfera ela chega ali a bater menos 95 graus, né? Já está muito longe da irradiação da Terra. Né? Então, nesse ambiente não tem quase ar para que aconteça o efeito estufa, então ela é muito fria, né? Então, e basicamente ela é metade. Né? Então, à medida que quanto mais se eleva ali na mesosfera, fica muito frio. O mais interessante é que quando a gente percebe a termosfera, também conhecida como ionosfera, que vai de 80 km até 500 km, né, existe ali alguns íons carregados, né, partículas em movimento, e essas partículas retêm muito calor vindo da radiação cósmica, né, e esse calor pode chegar até 1000 graus. Tanto é que nesse ambiente os corpos que vêm do espaço tendem a incendiar. Pessoal, como eu falei para vocês, existe uma das funções da atmosfera é exatamente a proteção, e os corpos celestes que vêm, né, entram em contato com a nossa atmosfera, acabam pegando, incendiando. E por último ali, dos 500 até os 900 quilômetros, nós vamos ter então a chamada exosfera, que é a parte da nossa atmosfera já em contato com o espaço. Tá? Então, basicamente são essas camadas que nós temos: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de composição, pessoal. Basicamente, nossa atmosfera é composta, né, por dois gases. Né? Apesar de nós termos muitos gases ali, mas a composição básica nós temos o nitrogênio como grande composição. 78% da nossa atmosfera é de nitrogênio, é combustíveis para as plantas aí. Lógico que a gente também precisa de nitrogênio, a gente não consegue absorver, mas a gente come esse nitrogênio através das plantas e alguns animais, né, na forma de nitrato. Tá? E aí nós temos o oxigênio, que é o nosso gás para que nós possamos respirar, né? Então em 21%, e você percebe que disso tudo já deu 99%. Então tudo que você conhece de gás, vapor d'água, argônio, né, carbono, tudo isso, pessoal, está ali em 1% da nossa atmosfera, né? O hidrogênio, né? O hélio, né? Então uma série de gases que nós conhecemos, sabe? Né? Antigamente não falávamos dos gases nobres, né? Temos todos esses gases, então, formando aí 1% da atmosfera. É pouco, né? Nós percebemos basicamente nitrogênio e oxigênio, isso toma toda a atmosfera terrestre, é muita coisa, né? Bom, pessoal, dito isso, entendido a atmosfera, pessoal, nós temos que entender alguns casos, né? Em primeiro lugar, tá vendo que eu estou me acomodando já aqui na minha casa, né? Bom, a gente precisa entender o seguinte, que a atmosfera, o comportamento da atmosfera, nós podemos ali analisar sobre dois aspectos, né? O aspecto que nós chamamos então diário, né, momentâneo, nós chamamos então de tempo atmosférico. O que é isso? Né? Toda vez que a gente observa a atmosfera como ela está, então se eu disser assim, olha, amanhã vai chover, como é que eu sei que amanhã vai chover? Porque eu estou vendo a movimentação das nuvens. Né? Então veja, estou falando de tempo atmosférico. Ontem fez frio, né? Amanhã vai fazer calor. Então tudo isso é o que nós chamamos de tempo atmosférico, ou seja, eu estou vendo, né? Estou percebendo. Agora vejam, esses tempos atmosféricos, quando nós conseguimos estudá-los, nós conseguimos desenvolver um padrão, uma média. E essa média, então, a gente chama de clima. Então perceba que existe uma diferença entre tempo e clima, né? E é isso. Né? O clima, por exemplo, você pode dizer, olha, em janeiro chove, eu estou em setembro, mas como é que você sabe que em janeiro chove? Porque geralmente chove. Né? Então, é clima de inverno. Né? Aqui clima de inverno é frio. Então perceba que eu não preciso estar naquele momento, mas eu percebo, né, que sempre naquele momento do ano, devido então a esse estudo, né, das médias, dos padrões, a gente percebe que a atmosfera sempre se comporta daquela maneira. Bom, é interessante dizer, pessoal, que um estudo sério leva aí pelo menos 30 anos para você classificar o clima de uma região, tá? Para que você tenha clareza de qual é o padrão atmosférico, isso estudando todo dia, né, fazendo ali 3 leituras, né, durante o dia, né, de manhã às 9, às 3 da tarde, às 6 da tarde, então sempre fazendo essas leituras sempre, ou 6 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde,
pode ali se variar, mas fazendo três medições ao dia durante 30 anos para você determinar ali claramente qual é o padrão climático aí, né? Então, vejam, é muito mais fácil você perceber o tempo, né? Meteorologia. Agora, a climatologia sempre é uma questão um pouco mais complicada, porque você precisa estabelecer padrões, tá? Então aí tem essa diferença de clima e tempo, cuidado para não confundir. E dentro desses estudos do clima, pessoal, né, também serviria na meteorologia, obviamente, né? Mas aqui falando do clima, nós podemos perceber o seguinte, que existem dois grandes conceitos aí que a gente pode trabalhar, que são os chamados elementos climáticos e os chamados fatores climáticos. O que é isso, pessoal? Quando a gente fala de elemento climático, nós estamos falando como é que a atmosfera se mostra, né? Então, como é que ela está dizendo, eu estou aqui, olha, me perceba, né? Oi, né? Estou aqui, tudo mais. Como assim? Então, eu sinto a atmosfera, eu vejo a atmosfera, né? Basicamente é isso, é isso que a gente chama de elementos. Então, a temperatura do ar, né, a umidade do ar, né, a pressão atmosférica, o peso que o ar faz sobre mim, né, o movimento do ar, então isso nós chamamos de elementos do clima. Porém, né, esses elementos eles são então condicionados por alguns fatores, né, então aquilo que influencia diretamente no funcionamento, né, desses elementos. E esses fatores eles podem ser tanto antrópicos como naturais, né, então ação humana, né, ou natural. Geralmente a gente está falando aqui de ação da natureza, naturais, tá? Bom, então vocês estão vendo ali a latitude, a altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e o relevo. Então a ideia aí da nossa aula está basicamente nesse slide aqui, né? Falar um pouquinho de elementos e também de fatores do clima. Vamos dar uma olhada aí primeiro elemento climático, a temperatura. Então perceba o seguinte, pessoal. Aqui, ó, vocês estão percebendo, né? Os raios solares chegando no nosso planeta, né? À medida que esses raios solares chegam, uma parte vai sendo absorvida, né? Aqui uma parte é absorvida e vai segurar ali. Então, quando o sol parar de brilhar, né? Quando for à noite, então vai ser liberada, né? Uma parte já está sendo refletida, né? Que a gente chama ali de albedo, né? Então esse fenômeno da refração. Então, quando isso está acontecendo, pessoal, à medida que isso está acontecendo no nosso planeta está sendo aquecido, ok? Só que o que acontece? À medida, então, que está acontecendo essa irradiação, né, se toda a atmosfera, todo o calor, né, que está chegando no nosso planeta, ele fosse irradiado, e lembrando que só passa da atmosfera, só chega à superfície da Terra 43% do calor que chega. O calor que chega no nosso planeta só vai tocar a superfície da Terra ali menos da metade, né? 43% do calor emanado pelo Sol que chega no nosso planeta vai tocar a superfície. Então perceba, mas se todo esse calor fosse refletido de volta para o planeta, a Terra seria muito fria, né? Seria ali menos 30, menos 40 graus. Né? Então o que acontece? Na atmosfera existem alguns gases que nós chamamos então de gases de estufa, como é o argônio, o carbono, né, o enxofre. E esses gases então eles captam, eles seguram parte desse calor, né? E aí então as correntes de vento elas vão distribuir esse calor ao longo do planeta. Então nós chamamos isso então de efeito estufa, ok? Bom, perceba pessoal, então quando nós falamos de temperatura do ar, nós estamos falando dessa temperatura até captada pela atmosfera, né? Então quanto é que a atmosfera conseguiu segurar de temperatura? É óbvio que quanto mais gases estufa nós tivermos, né, mais forte vai ser o efeito estufa, inclusive podendo gerar o chamado aquecimento global, né? O que seria o aquecimento global? Quando nós potencializamos os gases estufa, ok? Bom, quando a gente fala um pouquinho de umidade, pessoal, lembre-se, umidade do ar significa a quantidade de vapor d'água que nós temos na atmosfera. Então, lembrando aí que a água ela evapora, né? E à medida que a água evapora, pessoal, lá naquele ciclo hidrológico, né? Então a gente tem lá a evaporação, esse vapor d'água sobe para as camadas mais altas e vai se resfriar, então vai se condensar, formando as nuvens. Quando essas nuvens saturam, atingem um ponto de saturação, ela vai precipitar novamente, né? Voltando para a Terra e sendo interceptada pela vegetação, pelo próprio solo, e aí depois de interceptada ela pode escoar superficialmente ou infiltrar. Né? E aí começa o ciclo de novo. Então perceba o seguinte, basicamente, pessoal, o que nós temos, né, quando a gente fala de umidade relativa à umidade do ar? A gente tem que lembrar que ela é relativa ou ela é absoluta. Quando eu falo de absoluta, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, dentro de uma molécula do ar, né, quanto de água, quanto de vapor d'água eu tenho? Então eu estou medindo isso por gramas por metro cúbico, né, por centímetro cúbico, né, de água, de vapor d'água. Né? Agora perceba o seguinte,
A atmosfera, né, uma molécula, ela consegue comportar aí que nós chamamos mais ou menos 4% dela, formada então por água, né, por gotículas de água. Mais de 4% ela não vai suportar, né, então ela vai saturar e precipitar. Então, se eu penso assim, se o máximo é 4%, imagine que eu tenha 2%, né, de umidade absoluta. Então, se eu tenho 2%, significa dizer que eu tenho a metade daquilo que comporta. Se eu tenho metade daquilo que comporta, eu posso dizer assim, que ela tem, em relação àquele espaço de ar, eu tenho 50% dele preenchido com água. Né? Ou seja, estou falando em relação, né, à molécula da atmosfera, eu tenho apenas a metade. Ou seja, isso que nós chamamos de umidade relativa do ar. Né? Então, a relativa, então, de quanto cabe, né, quanto eu tenho. Então, eu posso ter lá 75%, né? Posso ter 80%, 30%, 40%. De umidade relativa. E, obviamente, essa umidade relativa, quando ela chega a 100%, significa precipitação, porque saturou. Tá? Bom, basicamente aí eu coloquei alguns exemplos ali de nuvens. Né? Então, a gente tem desde as nuvens mais altas e mais secas, não mais secas, né, mas menos propícias à chuva, e até as mais propícias à chuva aí. Então a gente pode colocar ali as chamadas nuvens cirrus, né, por exemplo, aquelas nuvens que são mais parecido rabo de gato, né, aquela coisa mais rajada no céu, né. Em geral, nuvens muito comum ali no outono, né, nós temos as chamadas estratos, né, que são nuvens em camadas, tipicamente do inverno, né? E a gente tem as nuvens que se formam muito no verão, que são aquelas nuvens mais gordinhas, né? Chamadas então de cúmulos, né? Então aquelas nuvens mais fofinhas, algodão, né? Que a gente sempre sonha ali, que imaginando algumas formas, né? A gente imagina muitas formas dessas nuvens e tudo mais. E aí quando essas nuvens elas tendem a ficar mais baixas porque elas estão carregadas, então nós chamamos então de cúmulos nimbus, né? Ou seja, a cúmulos ela fica cheia de água, ela está pronta para chover, ela fica escura, pesada e tudo mais. Né? Então percebe aí, quando a gente tem cúmulos nimbus, né? Porque vai vir aí chuva, geralmente chuva, inclusive chuva muito forte. Tá? Ok? Bom, como eu falei para vocês, a gente está falando aqui um pouquinho dos elementos, a gente viu temperatura e depois umidade, e o próximo, pressão atmosférica, pessoal. O que é a pressão? É o peso que o ar, a atmosfera, faz sobre os corpos. Quanto mais juntas as moléculas estiverem, né, quanto mais juntas elas estiverem, mais pressão você tem. Quanto mais separadas as moléculas estiverem, menos pressão você vai ter. Então, quanto mais juntas, mais pressão, menos pressão. E aí a gente está vendo ali que eu fiz uma relação colocando, né, quanto mais baixa a temperatura, mais juntas elas vão estar, quanto mais alta a temperatura, mais afastadas elas vão estar. Só se lembrar do balão, né, quando a gente aquece o ar do balão, as moléculas do ar elas se separam, se afastam, né, se expandem, né, e por isso ela fica menos densa e o balão vai subir. Então, faça a experiência na sua casa. Pega uma garrafa de vidro, coloca uma bexiga vazia tapando a ponta, coloca essa garrafa de vidro numa bacia e vai colocando água quente nessa bacia. Você vai perceber que o ar dentro da garrafa vai acabar se expandindo e a bexiga vai encher. É uma experiência muito legal para fazer em casa, mostrar principalmente para a criançada gosta muito disso. Né? Bom, falando aí um pouquinho, em geral, pessoal, tem que lembrar o seguinte, áreas de alta pressão, né? Então a gente fala dos ventos, vocês vão entender isso, né? Mas a gente tem áreas de alta pressão, então, quando as moléculas estão muito juntas, e as áreas de baixa pressão, né? Muito comuns. Quanto mais alto, né? Quanto maior a altitude, em geral, a gente tende a ter menos pressão, porque tem menos ar, tá? Apesar de quanto mais alto está mais frio, e quanto mais frio seria mais a pressão teria que aumentar, mas como você está falando de altitudes e aí tem menos atmosfera, em geral aí a gente tem também menos pressão. Ok? Bom, e aí chega então os chamados ventos, pessoal. Né? O vento basicamente é aquilo que a gente aprendeu na cartilha Caminho Suave, quando você era criança lá. Né? O chamado, então, o vento é o ar em movimento, pessoal. É aquilo que nós chamamos, né, de movimento do ar por diferença de pressão. Por isso que a pressão, né, sempre está muito relacionada aos ventos, pessoal. Então, quando a gente tem, o vento sempre tem uma tendência, em condições normais, de sair de uma área de alta pressão e fugir para a área de baixa pressão. Né? Enquanto, em geral, pode ser principalmente por causa do calor, né? Quanto mais quente, menor é a pressão, o vento tende a ir para essas regiões. Eu coloquei aí 2 exemplos de vento, depois na outra slide tem mais um. Né? Um exemplo aqui que vocês têm, então, de vento constante, né, da circulação geral da atmosfera. Vocês estão percebendo aqui, ó, aqui os chamados ventos alísios, né? Ventos alísios de nordeste, ventos alísios de sudeste, né? Os ventos também de oeste aqui, ó, aqui, né? E os ventos polares, pessoal, né? São chamados então ventos
ventos constantes, né, que eles todo ano estão soprando pelo mesmo lugar, né, e aqui nós temos as células, né, que formam, então aquelas que chegam no Equador e voltam, né, chamadas células de Hadley, né, as células aqui acabaram sendo representadas, nós temos aqui a célula também de Verhelst, né, e as células polares aqui também, ok? Então veja, essas células, porque à medida então que os alísios chegam, né, eles vão subir, né, e vão fazer o movimento contrário aqui, então chamados contralísios, tá? Bom, percebam, isso é o que nós chamamos de constantes. Nós temos também os chamados ventos, que eles são, pessoal, considerados ventos que mudam de direção dependendo do momento do dia, ou dependendo do momento da estação, né? Então, assim, eles são chamados de periódicos, né? Aqui nós temos, então, um exemplo de ventos periódicos, que é chamado as brisas. Aqui, ó, a brisa marítima, ou seja, quando a terra está mais quente do que a água, né, então o vento sopra em direção à terra, né, então a brisa marítima, e quando a terra está mais fria do que a água, principalmente à noite, né, quando o sol se põe, então nós vamos ter a brisa terrestre aqui, ó, tá vendo? Então, são dois exemplos aí. Obviamente, a gente pode extrapolar isso pensando em estações, que é o caso, por exemplo, das monções, né? Então, durante o período ali de inverno, pessoal, né, a gente percebe o seguinte: quando está no inverno, o continente fica muito frio, né? O continente fica muito frio, os ventos tendem a escorrer, né, do ambiente. Então, por conta disso, fica muito seco. Ó, esse aqui é um exemplo da Ásia Meridional, né, da Índia, Paquistão, né, que está montanha no Himalaia. Então, quando está muito frio, pessoal, a tendência é que os ventos corram do continente para o oceano, e por isso impede que as massas entrem. Você faz ali períodos em que a Terra chega a secar de tão pouca chuva que tem, ou praticamente nenhuma chuva. Em compensação, quando nós temos o verão, né, como a pressão atmosférica dentro do continente baixa muito, os ventos sopram para dentro do continente, né, levando muita chuva, chegando a chover aí mais de 600 milímetros no mês. Okay? Então é muita coisa, 630 milímetros no mês. Então percebam aí, nós chamamos aí os 4 grandes elementos da atmosfera, né, elementos atmosféricos, que é temperatura, umidade do ar, pressão e também os ventos. Ok? Bom, daqui para frente, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre o que nós chamamos de fatores do clima, ou seja, o que interfere nesses elementos aí, né? Basicamente, nós temos os mais básicos, né? E começa aí falando aí da diferença de latitude. Então você vai perceber lá no primeiro slide que eu mostrei de temperatura, aqui, ó, que quando eu mostrei isso aqui, eu falei assim, ó, quanto mais se afasta aqui, ó, tá vendo, ó? Quanto mais se afasta da linha do Equador, no qual os raios solares chegam perpendiculares, né? A tendência é que esteja mais frio. Por quê, pessoal? Os raios solares, eles tendem a chegar mais diretamente na linha do Equador. Quanto mais longe do Equador, pelo fato da Terra estar inclinada, ter formato esférico, né, quanto mais longe do Equador, mais frio vai ficar, né? Menos calor você vai ter, né? E também por fato do gelo também refletir muito o calor. Então a gente vai conseguir ali dividir em baixas latitudes, cuja região intertropical, que é a região mais quente, né? As médias latitudes, né? E as altas latitudes, cujo a temperatura é muito mais fria. Inclusive ali as regiões polares, cujo tem congelamento, né? Então as regiões mais frias do nosso planeta. Bom, a gente consegue dividir aí nas chamadas zonas térmicas, né, que a gente tem, então, a zona intertropical, a zona temperada e a zona polar, seja ela para o norte ou seja ela para o sul. Né, zona tropical norte, zona tropical sul, zona temperada norte, zona temperada sul e zona polar norte e sul. Cuidado para não confundir com o clima, tá? O clima vai ficar na próxima aula, porque nós temos, dentro dessas zonas, nós temos diversos climas acontecendo, tá? Bom, nós temos a altitude, bacana dizer da altitude, quanto menos ar você tem, então menos capacidade de retenção de calor, então por isso quanto mais longe do solo, né, mais frio vai ficar. E lembrando, pessoal, né, que a altitude ela tem uma variação ali, mais ou menos, uma média de perder 0,6 graus a cada 100 metros. Né? Então a gente pode considerar ali um grau a cada 200 metros mais ou menos, então quanto mais se eleva, menos temperatura você vai ter. E obviamente, né, quanto mais se eleva, também menos pressão você tem, então não é só na temperatura que vai agir, menos umidade também. Né? Então, assim, os elementos eles reagem ou eles influenciam muito mais, aliás, os fatores, né? Eles influenciam muito mais do que só na temperatura, tá bom? Bom, aqui um exemplo de variação de temperatura, né? Então, quanto mais alto, fica só perceber em Curitiba, né? Como é mais frio do que aqui, porque está mais alto lá, né? Então, quanto mais alto estamos, menos temperatura, mais baixa a temperatura vai ficar, as médias temperaturas vão ficar, tá? Bom, acho interessante falar um pouquinho da maritimidade e da continentalidade, né? Ou seja, a influência que o mar tem.
Como o mar ele demora muito para se aquecer, então a tendência é que durante o dia, pessoal, a tendência é sempre que o mar vai se esquentando devagar, então ele roube calor da Terra. Então nas regiões mais próximas a ele ali, né, as temperaturas não vão subir muito. Mas quando o Sol se põe, a tendência é que a Terra se esfrie muito, que ela não consiga segurar essa temperatura. E como a água consegue segurar a temperatura mais tempo, ela vai ceder calor, né, para a Terra. Então as regiões próximas ali do litoral também não vão ter temperaturas tão baixas. É o que nós chamamos então de fenômeno da maritimidade. É lógico que quanto mais afastado do mar, maior vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura, que a gente chama ali de amplitude térmica, né? Então perceba, por isso, quanto mais longe do mar, a gente vai chamar isso de continentalidade, né? Que é também um influenciador grande, um fator de influência muito grande aqui, né? Esse aqui talvez seja o grande fator climático. Por quê? As massas de ar, elas são fatores que elas são dinâmicos, né? Então, quando a gente fala aí de altitude, latitude, é estático, né? Não muda o ano todo, a altitude vai ser a mesma, a latitude vai ser a mesma. Agora, as massas de ar, em geral, elas tendem a mudar, e a gente sabe que às vezes chega uma massa de ar mudando as condições climáticas, né? As condições de temperatura, pressão, né? Na região e tudo mais. Então, perceba o seguinte, pessoal, basicamente, quando a gente fala de massa de ar, nós estamos falando de ventos, né, que se deslocam de alguma região e carregam as características dessa região, principalmente a temperatura e a umidade dessa região. Então, em geral, pessoal, a gente percebe assim que onde ele chega, se ele é frio, ele vai carregar, vai trazer frio; se ele é muito úmido, vai trazer umidade, chuva para esse lugar; né? Se é seco, ele vai trazer, então, né, vai diminuir a chuva, vai ficar um ambiente mais seco. Então, em geral, é assim que as massas de ar vão funcionar. Eu separei aqui as massas de ar do Brasil, né, que acho que são mais fáceis de explicar. Estão percebendo aqui, ó, essa aqui, né, estão 3 letrinhas que vocês estão vendo aqui. Então a gente tem M, quer dizer massa de ar, né? O E maiúsculo aqui quer dizer o local onde ela se forma, então próxima região do Equador, então ela é equatorial. E se ela está no oceano ou se ela está no continente, essa aqui no caso é continental. Então massa de ar equatorial continental, quente, muito quente e muito úmida, né? A gente chama até de rios aéreos, né, rios flutuantes aí, né, porque ela tem uma umidade muito grande, né? A gente tem uma correspondente a ela aqui, só que acontecendo no litoral, na água. Então a gente tem M, né, de massa de ar equatorial, só que aqui é atlântica, né, sendo que é uma massa então oceânica. E lembrando, pessoal, essa aqui também é quente e úmida, só que ela atua mais no litoral aqui por conta das barreiras naturais, tá? Então perceba que nós temos duas massas equatoriais, quente e úmida as duas. Aqui, ó, na região dos trópicos, nós vamos ter, ó, M de massa de ar, tropical, continental, uma massa muito seca, é muito quente, mas ela é muito seca, né? Então toda vez que ela atua, ela geralmente coloca o ambiente mais seco. E aqui fica difícil de ver, mas dá pra gente perceber aqui, ó, a massa de ar tropical atlântica, pessoal. E essa massa de ar tropical atlântica, então, né, é muito quente e úmida, né, influenciando principalmente no inverno. Ela vai ter mais facilidade de agir, mas ela também acontece. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá? E, logicamente, nessa aqui não aparece de vez, mas a gente tem aqui, ó, a massa de ar polar atlântica, que ela é úmida, porém ela é fria. Então, geralmente, quando ela chega aqui, ela tende a causar chamadas chuvas frontais. E, de tempos em tempos, ela pode chegar, inclusive, na região norte, né, causando aí o chamado fenômeno da friagem, pessoal. Temperaturas no norte ali diminuindo bastante. Ok? Bom, e por último, pessoal, nós temos aqui chamado, né, o cinturão termalino, ou simplesmente as correntes marítimas, né? Essas que vocês estão vendo mais claro aqui, alaranjadas, são as correntes quentes, e essas aqui mais azuladas aqui, as chamadas correntes frias, pessoal. Em geral, o que acontece? As correntes frias, né, onde elas passam, elas tendem a resfriar um pouco mais o ambiente, né? Em geral, elas levam o frio para lugares mais quentes, né? E aquelas quentes levam o calor para lugares mais frios, também para dar uma equilibrada nas coisas. Em geral, elas influenciam muito na questão das chuvas, né? Então, você percebe o seguinte, que há locais onde a corrente fria passa muito próximo do continente, tende a formar áreas de deserto, né? Então, a gente tem aqui, ó, o deserto da Austrália, tá vendo? Aqui o deserto do Atacama, né? Deserto da Namíbia, do Kalahari, deserto do Saara. Então, nós temos uma série de desertos aí formados nessas regiões mais próximas, né, de correntes frias, tá? Gosto muito de falar aqui da corrente de Humboldt, né? Quando você tem alteração nela, você tem o chamado fenômeno do El Niño, tá? Bom, acredito que esse é o último aí.
Então, sim, essa é a introdução que nós vamos ter. A gente vai começar a estudar climatologia na aula que vem, mas essa é o primeiro ponto que a gente precisava ver aí sobre os chamados elementos e fatores climáticos, né? Espero que você tenha gostado da aula, né? Pegue os materiais para estudar e aí na semana que vem a gente volta com a ideia aí dos tipos de clima também e a configuração da vegetação, ok? Forte abraço para todos, né? Bons estudos!